Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você que vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados. Erga a sua voz. Precioso sangue limpou minha culpa, fui perdoado. Tragada foi a morte, em Cristo a vitória, a cédula riscada mudou a minha história. Cordeiro mudo sobre os seus ombros, todo pecado. Precioso sangue limpou minha culpa, fui perdoado. Eu fui o inferno segurou, ele se levantou, e desprezada foi a morte, sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. O inferno segurou, ele se levantou, e desprezada foi a morte, sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre.
quero compartilhar com você um assunto muito, muito importante sobre graça. Sobre graça. Há um tempo atrás, baseado no material do pastor Dr. Thomas Cook, eu ministrei algumas palavras sobre graça. E um dos pontos que nós enfocamos, uma das expressões da graça, é a graça servidora. Graça servidora. A Bíblia Sagrada diz que a graça, ela tem várias facetas, vários aspectos, várias expressões. E aí nós precisamos crescer na graça, ou seja, conhecer estas expressões da graça. E hoje eu quero conversar especificamente sobre a graça servidora. Quinta-feira, na reunião de ministério, nós conversamos um pouquinho com os irmãos e depois, durante sexta, sábado, eu fui melhorando um pouquinho o texto, pesquisando. E na verdade hoje eu vou ficar na introdução do assunto e depois numa outra oportunidade, que não vai ser a semana que vem, né, final de semana que vem, mas uma outra oportunidade, eu quero continuar este tema, este assunto, graça servidora. Eu quero ler o texto de 1 Samuel, capítulo 16, o versículo de número 13, que diz assim: Samuel, o grande profeta Samuel, aquele que ungia os reis de Israel. Samuel apanhou um chifre cheio de óleo, cheio de azeite, e o ungiu na presença de seus irmãos. E, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para a sua cidade, para Ramá. Queridos, o povo israelita estava passando por um momento difícil. Estava passando por um momento de muitos problemas. O rei Saul havia se afastado de Deus. O rei Saul havia deixado de ouvir Deus. E por isso, agora eles estavam sofrendo. A nação inteira estava sofrendo. Deus escolhe um jovem pastor de ovelhas para ser rei no lugar de Saul. Deus escolhe Davi. O grande profeta Samuel unge Davi na casa de seu pai Jessé, lá em Belém. E o Espírito Santo de Deus, o texto diz que se apossou, se apoderou de Davi. Essa palavra hebraica, apossar, salak, significa: o Espírito Santo veio sobre Davi para fazê-lo avançar, para fazê-lo prosperar, para levá-lo ao sucesso, ao êxito. Então o Espírito Santo veio sobre Davi para que Davi pudesse trabalhar, realizar, fazer. O que é impressionante nesse processo é que depois de ter sido ungido rei, Davi segue a sua rotina normalmente. Davi não se deixou inflar pelo orgulho, pela soberba, pela altivez. Não, Davi, ele continuou servindo, fazendo aquilo que ele fazia antes de ter sido ungido rei. Interessante que aqui nós temos um exemplo impressionante de servir. Por isso eu quero usar Davi para nós aprendermos um pouquinho sobre a graça servidora, sobre o servir, sobre o serviço. E nós damos graças a Deus pelo exemplo então que Davi é para nós. Deixa eu pensar um pouquinho com você nessa introdução. Essa introdução ela é muito importante, assim, muito importante. Eu tenho certeza que vai abençoar você, vai enriquecer você. Você vai sair daqui hoje levando algo precioso com você, levando para sua casa algo muito, muito importante. A constituição humana, a nossa estrutura humana, ela é maravilhosa. Nós já ministramos sobre isso no Salmo 139, diz que Deus nos criou de uma forma maravilhosa, assombrosamente maravilhosa, nós fomos construídos. É importante nós sabermos disso. É importante saber que nessa constituição, o nosso cérebro, ele não pensa. O teu cérebro não pensa. Somos nós quem pensamos com o cérebro. Isso significa que nós usamos a estrutura cerebral que temos. O cérebro, ele não pensa por mim. O cérebro, ele pensa para mim. Ele não pensa por mim. Ele pensa para mim. Porém,
o que acontece entre nós e Deus, o nosso relacionamento entre nós e o nosso Pai Celestial, é que Deus, Ele não faz algo para nós. Deus faz algo por nós. E aí que entra o entendimento sobre a graça servidora. Aí nós vamos entender um pouquinho mais de graça. Aí daqui a uns dias você vai receber o título de doutor em graça, né? Doutorado em graça. Então, o nosso cérebro, ele não pensa por mim, mas Deus, Ele faz algo por mim. O cérebro pensa para mim, Deus, Ele não faz nada para mim. Ok? Conseguiu pegar isso um pouquinho? Deixa eu explicar. Deus, Ele não realiza o nosso trabalho. Deus nos capacita para realizarmos o trabalho. É isso que eu estou dizendo. Vejamos o que a Bíblia Sagrada diz a esse respeito em Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, Deus não é para nós, Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, nada. A palavra por aqui no grego é a palavra uper. Uper significa em benefício de, para a segurança de, acima, mais que. Ou seja, esse texto diz, se Deus age em meu benefício, se Deus age em benefício nosso, se Deus atua para a segurança nossa, se Deus é por nós, nada será contra quem somos, nada resistirá quem somos, é o que o texto está dizendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e ninguém. Nós temos resistência, sim, não em quem somos. Nós temos resistência naquilo que fazemos. Hello? A oposição é naquilo que fazemos, nunca sobre quem somos. Pois se Deus é por nós, nada e ninguém é contra nós. Meu irmão, minha irmã, Deus é por você, nada e ninguém é contra você. A resistência que você tem é a resistência naquilo que você faz e não em quem você é. Estamos juntos até aqui? Amém? A Bíblia Sagrada diz que nós já somos uma nova criação. Nós já somos reis e sacerdotes. A Bíblia Sagrada declara que nós já somos filhos amados dele. Minha irmã, irmãs, vocês já são filhas amadas de Deus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nada pode apagar essa realidade. Isso é fato. Deus já é por nós. Ninguém é contra nós. Se você crê nisso, diga amém. Repetindo um pouquinho a ideia para fixarmos. Isso é muito importante. Isso vai ajudar você no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua labuta, no seu labor diário. Isso vai ajudar muito, muito você. Repetindo, toda resistência que sofremos não é contra quem somos, mas sim contra aquilo que realizamos, aquilo que fazemos. Somos filhos amados de Deus. Isso ninguém muda, nada muda. Por sermos, nós fazemos obras de justiça, e é isso que o inferno quer parar você. Por você realizar boas obras, por você realizar obras de justiça, obras de retidão, é isso que incomoda os poderes das trevas. O que eu quero dizer é que a graça divina realiza algo por nós e não para nós. Muitas pessoas querem que Deus faça algo para elas, mas depois de sermos feitos nova criação em Cristo Jesus, a graça divina faz algo por nós e não para nós. O que eu estou dizendo é que Deus, Ele não vai abrir a porta. Ah, pastor, eu creio que Deus vai abrir uma porta para mim. Não, Ele não vai. É você quem vai abrir a porta, porque Ele agiu em você, Ele o capacitou para você abrir a porta. Ele não vai fazê-lo.
Hello? Por exemplo, quando eu entendi que a verdade me faz livre, eu também entendi que a verdade não me liberta. Eu já preguei errado, depois tive que corrigir, e hoje muitas pessoas ainda continuam pregando errado, dizendo o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Isso não está escrito na Bíblia. Tá sim, pastor, está escrito lá em João. Não, não está. Tá sim, pastor. Não está não. Não, mas está escrito lá: e conhecereis a verdade os libertará. Não. No grego está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade te faz livre. Qual é a diferença? Me permita exemplificar. Imagina que eu esteja aqui, fechado em uma sala, ok? Aí a verdade vem, abre a porta, destranca a porta. Se a verdade me liberta, ela me pega pela mão e me tira para fora da sala. Aí a verdade me libertou. Mas não é isso que a verdade faz. Eu estou dentro da sala, ela está trancada, a verdade vem, ela abre a porta, ela me faz livre. Sair da sala ou permanecer nela é uma decisão minha. Aleluia. É por isso que você encontra alguns irmãos amados, alguns irmãos queridos, alguns irmãos abençoados, que em algumas áreas ainda são escravos. Algumas áreas da vida eles estão livres, mas algumas áreas ainda são escravos. Hello? Eu preciso aprender a ter a atitude de me mover na liberdade. Sou eu quem decido andar na liberdade dada pela verdade ou não. Ou seja, mesmo que a verdade me faça livre, se eu não escolher viver em liberdade, eu continuarei sendo escravo. Mesmo sendo livre, eu viverei em escravidão. A Bíblia Sagrada diz que foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou. Mesmo assim, eu e você podemos viver escravos do cigarro, das drogas, do álcool, da mentira, do ódio, do adultério, da fornicação, do orgulho. Ele já nos fez livres. Mas se nós não nos posicionarmos, se nós não tomarmos uma atitude da liberdade, de não estarmos sujeitos, subjugados a estas práticas pecaminosas, nós estaremos ainda escravizados nessas áreas. Deus enviou seu Filho Jesus não para condenar o mundo, diz a Bíblia. Ele enviou Jesus para salvar o mundo todo. Mesmo assim, depois que Jesus Cristo veio salvar o mundo, alguns não querem receber e crer na salvação dada por Deus. Alguns não recebem, não aceitam a salvação e continuam ainda escravos do pecado. Se o que algumas pessoas ouvem a respeito de liberdade, achando que Deus vai livrá-la daquilo, não. Ele não age para você, Ele age por você. Queridos, muitas pessoas ouvem as minhas mensagens e tem até alguns que gostam de algumas delas. Mas eu sei também que alguns ainda não entenderam o que Deus me fez entender sobre graça. Algumas pessoas pegam algumas frases minhas fora do contexto e dizem: o pastor Pio disse. Não, eu não disse. Você entendeu assim, mas eu não disse assim. Então algumas pessoas ainda não entenderam o que eu entendo sobre graça. Algumas pessoas não entenderam o que eu entendo sobre justiça, sobre herança, sobre o amor de Deus. Muitos ainda pensam que é Deus quem vai fazer algo para elas. Não é isso que nós temos ensinado. Eu ensino que Deus fez algo por nós e não para nós. Deus, através de Cristo Jesus, já fez algo por você. Ele já fez.
Agora, pela graça de Deus, você precisa tomar uma atitude de mudar a sua maneira de viver. Algumas áreas é você quem escolhe. Use o teu livre-arbítrio e diga: hoje eu mudo. Isso é muda. Por que você pode mudar? Porque Ele já te fez livre. Ele já trabalhou por você, para que você agora trabalhe para você. Graças a Deus. O apóstolo Paulo nos ensina essa verdade dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Paulo, decidiu esquecer. Existem algumas coisas ali atrás, algumas lembranças ruins. Paulo diz: eu decidi esquecer isso. Eu passei em 1900 e não sei quando, eu passei por uma situação difícil, isso me entristece. Paulo diz: é você quem decide esquecer isso. Pastor, eu estou vivendo uma vida economicamente apertada porque alguém fez o mal para mim. É você quem decide esquecer isso. Paulo diz: eu decido esquecer as coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Graças a Deus. Ele decidiu esquecer, ele decidiu prosseguir. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, nós temos um texto tremendo do apóstolo Paulo. Mas pela graça de Deus, por causa da graça, sou o que sou. Por causa da graça, pela graça eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil, não foi vã. Antes trabalhei mais do que todos os demais apóstolos, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Uau! Que coisa tremenda. Paulo usa uma palavra grega aqui para trabalhar, kopiao no grego a palavra, que significa ficar cansado, fatigado, exausto, trabalhar em empenho exaustivo, labutar. Ele diz: eu me esmero, eu me aplico em tudo aquilo que eu faço, porque Ele, Deus, me deu a sua graça. Queridos, o que Paulo disse foi que tomou uma atitude diante daquilo que Deus fez por ele. Pois Paulo sabia que Deus não faria para ele. O que Deus fez por Paulo foi graça. Pela graça sou o que sou. Agora Paulo, a partir de quem ele já é, ele tem a atitude de fazer algo para Deus, ao ponto de trabalhar mais do que todas as demais pessoas. Ele não tornou a graça de Deus vã, inútil, vazia. Ele fez valer aquilo que Deus fez por ele. O centro do que eu estou dizendo é que as nossas obras não são sementes, as nossas obras são frutos. A graça servidora vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, para fazermos, porque já somos, não para sermos. Hello? As nossas obras são resultados de quem somos, são frutos da nossa nova natureza. As nossas obras são frutos de amor, frutos de gratidão, frutos de honra, de louvor, de serviço. Por exemplo, nós devemos dizimar como fruto e não como semente. Devemos servir como fruto de quem somos. Você dizima porque a Bíblia diz que você já é um abençoado. Se você concorda com Deus, se você se alinha com a verdade divina, você dizima. Se você discorda de Deus, você não dizima. É muito simples. Por isso, eu quero aprofundar o ensino sobre a graça de Deus, focando hoje a graça servidora. Se Deus fez por mim, e agora eu faço para mim, e fazer é serviço, e fazer é servir, e já que o diabo vai resistir o que eu faço, e não quem eu sou, eu preciso da graça para que eu faça. Porque sem a graça servidora, nos primeiros embates, nas primeiras dificuldades, nas primeiras adversidades, nas primeiras lutas, eu paro, eu desanimo, eu desisto. Por isso que eu preciso da graça de Deus na minha vida para fazer. Eu quero usar o grande exemplo desse grande homem de Deus. Aliás, a Bíblia Sagrada diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus.
usar esse exemplo de Davi quando ele vai lutar contra o gigante chamado Golias. A unção de Deus na vida de Davi começou a fazer as coisas por intermédio dele, mas não para ele. Eu quero estudar com você, eu quero aprender com você sobre 8 expressões da graça servidora. Porque a primeira expressão da graça de Deus que se manifestou na vida de Davi foi a graça servidora. Como eu disse, ele foi ungido ungido rei. No dia seguinte, ele vai cuidar das ovelhas, da água, da comida. Ele vai servir. Ele não sentou na poltrona em cima de uma mesa, colocou uma cadeira em cima de uma mesa na sala da casa de Jessé e diz: agora eu sou rei. Hello? Meu irmão, se você for promovido na empresa, no seu trabalho, em qualquer coisa, e se você achar que a partir daí as pessoas vão servir para você, a sua promoção vai ser a sua derrota. Mas se você for promovido e entender que agora eu vou servir mais, essa é a sua vitória. Isso é graça servidora. Isso é graça servidora. Precisamos entender isso. Davi foi escolhido por graça. Davi foi ungido por graça. Davi tem a atitude de servir pela graça. E aqui então, essas oito manifestações, expressões da graça. A graça servidora nos dá disposição para servir, lógico. A graça servidora não procrastina. Terceiro, a graça servidora faz mais do que nos foi pedido para fazer. Quarto, a graça servidora não vem com aparência exterior. Quinto, a graça servidora atribui a Deus os seus resultados. Sexto, a graça servidora depende da graça e somente dela. A graça servidora exalta Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em oitavo lugar, a graça servidora revela como Deus nos dá as vitórias. Então vamos à primeira. A graça servidora nos dá disposição para servir. Essa é a primeira expressão da graça servidora. Vamos ler por gentileza 1 Samuel capítulo 17, de 17 a 19, diz assim: nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi, lembre-se, ele já havia sido ungido rei, já era rei. Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães. Quanto que pesa uma arroba? Quanto? Jovem não sabe disso, sabia? Jovem fugiu da escola na aula que estava dando essa matéria. Uma arroba são quantos quilos? 15 quilos. Na água você aprende também o que é isso aí é matemática, o que é medidas, né? Medidas. Pegue uma arroba de grãos tostados, 15 quilos, 10 pães, um pãozão assim também pesadão. Leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles, ao comandante de 1000. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Veja como eles estão e me traga uma garantia. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando, guerreando contra os filisteus. Veja bem, Jessé, pai de Davi, o encarrega de uma tarefa simples: levar mantimentos aos seus irmãos mais velhos e trazer mais do que notícias, trazer uma garantia, um sinal de que os 3 filhos de Jessé, os 3 irmãos mais velhos de Davi, estavam bem. Queridos, existe algo importante aqui. Existe algo importante aqui. Davi já era rei. Os irmãos de Davi não aceitam o trabalho de Davi, não aceitam o que Davi faz, até rejeita com impropérios, até rejeita com palavras de deméritos na vida desse jovem. Vamos ler os versículos 28 e 29. Quando Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui, Davi? Por que você veio até aqui? Por que Davi foi lá? Porque Jessé pediu para ele levar comida para os seus irmãos. Eu vim trazer comida para você, por que eu vim aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? O irmão mais velho estava desprezando o que Davi fazia.
Por que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso. Sei que você é presunçoso. E que o seu coração é mau. Olha o conceito de Eliabe, o irmão mais velho de Davi, sobre Davi. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi em resposta a isto: o que foi que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar com as pessoas? Davi diz: o que foi que eu fiz para você ser tão crítico? Para você me tratar desse jeito? O que foi que eu fiz agora? Perceba a rejeição de Eliabe. Por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas ovelhas? Você é presunçoso, você tem um coração mau. Aí Davi diz: o que foi que eu fiz? Queridos, é interessante que às vezes, na nossa vida, a gente às vezes fica nessas esquinas, né? Deixa eu dar um exemplo da igreja. Tem uma ovelha num grupo familiar. E essa ovelha falta uma semana, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a ovelha falta, o líder liga: oi, meu irmão, minha irmã, tudo bem e tal? Você não veio no grupo, alguma coisa e tal? Não, está tudo bem, eu só não pude ir. Na outra semana ele não falta, o líder liga de novo. Depois o líder liga de novo. Depois o líder liga de novo. Aí a ovelha disse: ei, fica pegando no meu pé. Eu tenho liberdade. Agora você acha que eu sou obrigado no grupo? Agora imagina o seguinte: a pessoa falta e o líder, o apacentador, não liga. Passa uma semana, passa 2, passa 3, ele diz: está vendo? Dizem que me amam, mas já faz 3 semanas que eu não vou no grupo e ninguém ligou para mim. Então se liga, estão pegando no meu pé. Se não liga, diz que a gente não liga. Não é uma situação assim? Davi diz assim: o que foi que eu fiz agora? Se eu converso com alguém, porque eu conversei. Se eu não converso, porque eu não conversei. E daí? Lembre-se, o diabo vai se opor não em quem você é, porque quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Quem vai se levantar em oposição a você? Ninguém. Então não é contra você, é contra o que você está fazendo. A oposição é sempre em relação ao que nós fazemos, não em quem somos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então ninguém é contra você, ninguém. Mas a oposição é sobre o que fazemos. E por isso nós precisamos da graça servidora, para mesmo diante de embates de oposição, a gente continuar servindo. Olha lá, Davi vai levar comida para os seus irmãos, e é tratado, é recebido dessa forma. Aqui entra a força da graça servidora. A graça servidora não serve para receber algo em troca. Eu vou servir porque vou ser recompensado. Não. A graça servidora não serve pensando em recompensa. A graça servidora serve. A graça servidora se doa, se dá, se entrega. Pois servir não foca em quem recebe o serviço. Servir foca sim em quem serve. Você não faz o que faz por causa da pessoa que está recebendo o seu serviço. Você faz o que faz por sua causa. Estamos entendendo isso? Aleluia. A graça servidora serve por quem serve. É assim que ela funciona. Os irmãos de Davi não mereciam ser servidos. Claro que não. Mas Davi tinha o mérito, ele tinha a honra de servir. Ele servia por quem ele era. Ninguém podia desistir de receber o serviço de Davi. Ninguém podia resistir quem Davi era. Ele já era rei, escolhido, ungido por Deus. O óleo já havia sido derramado na cabeça dele. Mas os irmãos de Davi resistiam o que ele estava fazendo, que era levar comida para eles. Esta é a importância da graça servidora. Sem essa graça, você desiste de servir. Você desiste de fazer as boas obras. Você desiste de amar as pessoas.
Queridos, nós vamos completar 26 anos de ministério aqui. Mais alguns que eu já tinha antes, então já tenho uns 30 anos servindo. Você faz ideia? Você faz ideia de quantas pessoas eu servi, a Rose serviu, a nossa família serviu? Você faz ideia? E uma grande maioria simplesmente nos deu pedrada, paulada, facada pelas costas. Você consegue imaginar isso? Se não for a graça salvadora sobre a nossa vida, nós desistiríamos de servir. Mas a graça servidora me faz continuar servindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Davi vai levar comida para aqueles esfomeados dos irmãos dele e é recebido com pedrada. Mas o que Davi faz? Eu vou embora. Toma, está comida aqui, eu vou embora. Foi isso que Davi fez? Não. Por quê? Porque a graça servidora, ela não procrastina. Esse é o segundo ponto. Ela não procrastina, a graça servidora não procrastina. Leiamos 1 Samuel 17, versículo 20, onde diz assim: levantando-se ao meio-dia, levantando-se às 2 da tarde, Davi levantou de madrugada. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Neste exato momento, ele chegou naquela hora. Se ele tivesse levantado mais tarde, procrastinado, deixado para o dia seguinte, deixado para a semana seguinte, mas certamente o desfecho dessa história seria outro. Quando a Bíblia Sagrada narra que alguém levantou-se de madrugada, a Bíblia Sagrada está dizendo que prontamente essa pessoa se dispôs a servir. Prontamente ela começou a fazer o que tinha que fazer. Então aqui nós aprendemos que Davi não adiou a execução da tarefa que seu pai Jessé lhe incumbiu de fazer, de realizar. A graça servidora, ela não é negligente, ou seja, Davi não abandonou o que estava fazendo para fazer uma nova coisa, uma nova tarefa. Ela não é negligente. O que Davi fazia? Pastoreava as ovelhas. O que o pai dele pede para ele fazer? Fazer uma outra coisa. Aí o que Davi fez? Ele deixou as ovelhas de qualquer jeito? Foi o que ele fez? Não. Ele incumbiu um outro pastor de cuidar daquelas ovelhas, para ele depois fazer aquilo que o pai dele estava pedindo para ele fazer. Ele não negligenciou uma tarefa para fazer outra. Ele não procrastinou, não deixou para depois. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Queridos, alguns apacentadores que estão conosco aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, de repente ele chega e avisa: olha, deixei o grupo a semana passada, tá? Como assim deixei a semana passada? Você não preparou alguém para ficar no seu lugar? Você não treinou um co-líder? Você não capacitou alguém? A Bíblia diz que Davi colocou outro pastor no lugar dele, para depois fazer aquilo que Jessé pediu. Como nós precisamos da graça servidora, amados. Uau! Uau! Quando alguém está incumbido de alguma função, não deixe essa função ser alguém capaz no seu lugar. Não deixe. Davi chega na hora exata em que o exército ou os exércitos estavam se posicionando para a batalha. Se Davi tivesse, como eu disse, adiado um dia, horas depois, é muito provável que a história seria outra. Mas olha o que diz o versículo 21, Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Frente a frente. Davi chegou no melhor horário. Davi, por querer servir prontamente os seus irmãos, recebe de Deus o melhor momento. A graça servidora, ela não procrastina. Irmãos, vamos servir e deixar os resultados com Deus. Vamos fazer de todo o coração e Deus acertará os ponteiros do relógio das oportunidades da nossa vida. Vamos servir. A graça servidora, ela não procrastina. A graça servidora, ela se expressa também
através de uma outra maneira. Vamos ver a terceira. A graça servidora faz mais do que nos foi pedido. Fazer mais. Qual é o horário que encerra o seu expediente? Às 6 da tarde? Não saia às 5 para as 6. Saia às 6h10, 6h15. Que horas que você começa o seu expediente, o seu trabalho? Às 8 da manhã? Chegue 10 para as 8, 15 para as 8. Que silêncio. Fala mais do que um aleluia. Não é? A graça servidora, ela faz mais do que nos foi pedido. A graça servidora nos protege para além do que esperam de nós. Ela nos projeta para além disso. Fazer além, fazer mais. Ela nos protege de sermos medíocres. Você sabe que a palavra medíocre é mediano, está na média. Mamãe, passei de ano, na média, medíocre. Ela me protege de ficar na média. A graça servidora me projeta para além daquilo que as pessoas esperam de mim. Eu faço mais, eu faço além. Aqueles que recebem a abundância da graça se comportam assim. Essa é a natureza do nosso próprio Pai Celestial. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 3:20. Olha como que Deus faz. Aquele que é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus faz só a média ou Ele faz mais? Ele faz mais. Essa é a natureza do nosso Pai Celestial. Fazer mais. Deus não é vagabundo. Né? Olha esse texto como ele é maravilhoso. Porque Deus é o Deus de toda graça. E esse poder da graça servidora também quer atuar em nós para fazermos mais do que esperamos, do que esperam que nós façamos. 1 Samuel 17, 23, 24 diz assim: enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi ouviu o que Golias disse. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Fugiram cheios de medo. Um exército inteiro foge com medo de um homem, de um guerreiro. Davi vê esse quadro e se compadece dos soldados de Israel. Olha o que diz o versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Aí Davi diz o que ele é? O que de Saul? Teu servo irá e lutará com esse gigante. Davi diz que ele é o que de Saul? Mas ele já não havia sido ungido rei? Ele deveria ter dito assim: colega, Saul, você é rei, eu também sou rei, então sabe de uma coisa? Foi isso que ele disse? Tinha uma pessoa, uma das coisas legais de fazer 26 anos de ministério numa igreja, é que você vê tanta coisa que é para duvidar às vezes. Tinha uma pessoa que eu nunca tive assim muita proximidade dela. Mas toda vez que ela passava por mim, ela dizia assim: daí carinha, tudo bem? Eu falava: tudo bem. Daí carinha, tudo bem? Tudo bem. Como está aí carinha? Tudo bem? Tudo bem. Aquilo nunca me incomodou, porque eu sei quem eu sou. Mas um dia eu fiquei com compaixão da pessoa. Falei: irmão, muda esse tratamento. Para de me chamar de carinha. Aí ele falou para mim: mas você é muito mais do que isso? Eu falei: sou, mas muito mais do que isso. Ele ficou meio assim e tal, não sei o quê. Queridos, olha a graça como é importante na vida do crente. Quando o crente entende o que é graça. A graça servidora na vida de Davi faz com que ele, mesmo depois de ter sido ungido rei, eu friso isso 10 vezes, ele chega para Saul e diz assim: eu, Davi, sou o teu servo. Uau, o homem segundo o coração de Deus. Ele diz: eu vou lutar.
Davi se apresenta para lutar contra o gigante Golias. Davi se apresenta para fazer mais do que havia sido pedido para ele fazer. O pedido foi: leve comida para os seus irmãos e veja se eles estão bem. Esse foi o pedido que Jessé fez. Traga provas de que seus irmãos estão bem. Mesmo depois de ter sido ungido rei, Davi se apresenta como servo de Saul. A graça servidora nos faz fazer mais do que nos pediram para fazermos. Mais. A graça servidora nos faz ver oportunidades para servir. A graça servidora flui quando nós servimos. Vamos ler algumas informações sobre quem era esse tal do Golias aqui. Olha os versículos 4 a 7 que diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, da cidade de Gate, uma das grandes cidades dos filisteus, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de problema, de altura. Quanto? 2,90 de altura. Lembre-se, Davi tinha aproximadamente uns 17 anos de idade. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Só essa couraça era mais pesada do que Davi. Você pode imaginar isso? Nas pernas, ele usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão. A ponta dessa lança de ferro, a ponta de ferro, pesava 7,2 kg, só a ponta da lança. E simplesmente foi isso que Davi disse: eu vou fazer uma coisinha a mais do que me foi pedido. Eu vou enfrentar isso aí. Só isso. Só isso. Queridos, esse era o problema do rei Saul. Problema esse que Davi se dispôs a resolver, mesmo sem ninguém lhe pedir para fazer. É impressionante como a graça servidora me faz focar na importância do serviço, do servir. A graça servidora não mede o tamanho do serviço. Davi diz assim: ei, rei Saul, conte comigo. Eu lutarei contra esse filisteu. Olha o versículo 16 do capítulo 17. Essa situação estava instalada, esse problema estava instalado ali por quanto tempo? Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição durante 40 dias e desafiava o exército de Israel. Por quanto tempo? Por 40 dias. Amados, nós sabemos que 40 na Bíblia fala de um período, de um começo, de um meio, de um fim. 40 fala de uma dispensação, fala de um ciclo. Por 40 dias eles estavam sendo enxovalhados, maltratados, desprezados. Eles estavam ali diante de uma situação constrangedora, mas agora chega a graça servidora e faz mais do que todos estavam esperando que Davi fizesse. Queridos, o que eu quero dizer é que da parte de Deus eu digo para você que finda hoje na sua vida esse tempo das pessoas apontarem o dedo contra você, maldizer você, desprezar você, dizer mentiras contra você, zombar de você, depreciar de você. Eu estou dizendo que termina hoje, porque a graça servidora, ela veio através de Cristo para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia, aleluia. Você não continuará ouvindo mais palavras de insulto, palavras de calúnias, palavras de mentira. Hoje esse gigante vai silenciar em nome de Jesus. Todo impropério, toda palavra torpe, lançada contra a sua vida, sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, sua empresa, seu trabalho, seus estudos, toda palavra torpe que caia por terra no nome de Jesus. Todo espírito maligno, todo espírito imundo que usa essas palavras para afrontar o que você está fazendo, que eles caiam por terra no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se você quiser, se você tiver liberdade, diga assim: eu recebo o triunfo da graça servidora. Diga assim: eu recebo a vitória
da graça servidora. Aleluia. Assim, pode aplaudir Jesus. Amados, assim como Davi se dispôs a lutar para silenciar o inimigo de Israel, assim também Jesus Cristo se dispôs a nos servir, silenciando os principados e as potestades. Olha Colossenses capítulo 2, versículo 13. Olha o que diz esse texto. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou. Vivificar é dar vida, dar a mesma vida de Cristo, vida juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Ele removeu a dívida que nós tínhamos e pregou na cruz essa dívida. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. A graça servidora na vida de Cristo fez com que Ele, Jesus Cristo, nos libertasse de toda a opressão das trevas. Ele tirou toda a autoridade de principados e potestades e nos colocou em triunfo. Aleluia. Nós fomos vivificados com Cristo Jesus, fomos perdoados em Cristo Jesus. A nossa dívida que estava nas mãos de Satanás foi pregada na cruz. Jesus Cristo despojou, desnudou o inimigo e tirou toda a força e todo o poder dele. Aleluia. Por isso, quando nós entendemos sobre a graça servidora, eu posso dizer para você, eu digo com toda a convicção do meu coração, meu irmão, eu digo com toda certeza, não importa o que você está passando, eu tenho certeza que tudo vai bem na sua vida. Receba isso. Tudo vai bem na sua vida. Pastor, por que você tem essa certeza? Porque o Filho de Deus se fez carne, nasceu da Virgem Maria, cresceu em Nazaré, andou por toda parte fazendo bem, foi colocado naquela cruz terrível, no meu lugar, no seu lugar, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à direita do Pai, intercede por nós. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele é a encarnação da graça servidora. Por isso eu digo para você, tudo te vai bem. Aleluia. Tudo te vai bem. Aleluia. Aleluia. Nós não somos escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do nosso Pai Celestial. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom